eu percebo que sempre que é possível, quando tem uma política pública para ser aplicada, sempre se preocupa em criar um novo tributo. Então, nós temos tributo para renda, nós temos tributo para imposto sobre serviço, nós temos tributo por propriedade de imóvel, nós temos tributo para tudo. E taxa nada mais é do que um tributo ao lado de imposto, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, etc, etc, etc. De modo que é interessante a gente discutir esse tema olhando para a arrecadação. Eu vi muito que Parnaíba não suporta, né, no tempo, financiar essa política pública. Parnaíba tem aprovado para este ano um orçamento de 1.105 bilhões. Eu penso que Parnaíba já era para ter dado esse start na direção de resolver esse problema, sem inclusive ter esperado a instituição de um tributo que vai pesar no lombo do nosso povo, sim. Principalmente também se a gente for olhar do ponto de vista da questão econômica, que se você pegar como exemplo aqui, os comerciantes do centro já estão por aqui com questão de tributo, obrigações acessórias, etc. No ano passado, na aplicação do orçamento, nós tivemos despesas que não foram bem-vindas do ponto de vista do nosso povo, que é o nosso patrão. Posso citar 3 exemplos para ficar nisso. No ano passado, o próprio senhor prefeito fez um vídeo dizendo que havia contratos superfaturados na prefeitura de Parnaíba. E disso desagou um requerimento para que o Ministério Público pudesse ver o que foi que aconteceu com esses contratos. E esses contratos podem se traduzir em milhões. Foi aprovado pela maioria, pela unanimidade do dia. Então, é importante estar no Ministério Público desde 13/1/2026, aprovado por esta Casa. Temos contratos, por exemplo, doutor Jair Capelo, com a TV O Dia, que nem sintonia tem aqui na cidade de Parnaíba. O próprio Tribunal de Contas, no ano passado, fez uma notificação dizendo que a lei de responsabilidade fiscal teria sido violada em razão da contratação de pessoal. Então, para ficar nesses 3 exemplos, percebe-se que a gente tem milhões e milhões de reais que, se bem canalizado, poderia resolver essa questão do lixão. São reflexões que a gente precisa fazer, porque dá a entender o seguinte, que toda vez que a gente vai discutir alguma questão com profundidade, a gente tem que não ser demagogo e dizer de onde sai o dinheiro, porque não existe almoço de graça. Evidentemente que tem que ser financiado de alguma forma. Somente em relação aos contratos, a colocação que ele fez, em relação ao vídeo que o prefeito tinha feito, informar que tudo isso foi encaminhado ao Tribunal de Contas, né, em forma de 3 denúncias, inclusive já foram recebidas e foi determinada a instauração da tomada de contas especial em relação a isso. Então, os órgãos de controle já estão, vereador, acompanhando tudo isso, o prefeito formalizou e agora cabe aos órgãos de controle apurar tudo que foi levantado no exercício 2024, o prefeito já encaminhou essas denúncias ao Tribunal de Contas. Presidente, só para comentar aqui, que no vídeo o prefeito, quando citou lá, pelo menos nas interpretações que eu fiz e que todos que eu conversei também, os contratos são do exercício financeiro já de 2025. E se já enviou para o Tribunal de Contas, por que é que não envia para o órgão fiscalizador mais próximo também, que é a Câmara? Porque os requerimentos de informação, que inclusive gera cassação, caso não seja, porque aquela norma condicional do decreto-lei foi recepcionada pela Constituição de 88, e lá tem dizendo que os requerimentos de informações não respondidos geram, inclusive, cassação, para ver a importância do poder legislativo nesse sistema de pesos e contrapesos. De modo que é importante saber aqui que os requerimentos de informações não são respondidos a esta Casa. Eu já fiz vários, nunca recebi uma resposta a contento. Como é que nós vamos aplicar, como é que nós vamos fiscalizar esse orçamento bilionário na cidade de Parnaíba?
Nosso povo precisa saber. Parnaíba, o problema não é de falta de recurso. Nós temos recurso demais, graças a Deus. Temos potencial para ter mais pela afeição extraordinária e as vocações que nós temos. Mas nós temos orçamento bilionário e o povo não está tendo o direito de conhecer para onde está indo o recurso público que sai suadozinho do seu bolso. Porque tem uma frase que eu gosto muito de dizer. Conclua, vereador. Essa questão de recurso público é uma ideia errada. O dinheiro é do contribuinte, já dizia a ex-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher.